Muito bem, minha gente amiga, todos os que estão assistindo aqui pelo frederico.carvalho.77 Facebook, né? Aqui, Frederico Carvalho, e hoje nós estamos com a série de programas Você Precisa Saber. E nós precisamos saber de muita coisa, né? E vou começar a precisar saber quando nós estamos aqui falando hoje sobre um assunto que aparentemente é sem volta. Um assunto que me entristece muito, e acho que quando a coisa entristece, a gente não deve ficar com esse assunto guardado, não. A gente tem que mexer na ferida e falar alguma coisa. E, para mim, é uma ferida muito grande. Eu que estou aqui na cidade há míseros 60 anos, e então eu vi a Praça do Alcântara, a Praça Carlos Gianelli. Eu vi aquele chafariz, eu vi aquela televisão, aquele televisor que tinha ali. Eu via o trânsito que era bem menor do que é o trânsito hoje. Eu via aquilo com muita curiosidade, com muito carinho. Os pontos dos ônibus aconteciam ali, mas na outra calçada, na mão do Alcântara, ficavam na frente da igreja, né, a igreja do Alcântara, e a igreja de São Pedro do Alcântara, e do outro lado ficava ali na área da delegacia. Mas a praça ficava incólume. Gostou? Incólume. Pois é. Então, de repente, os pontos de ônibus passam para dentro da praça, a praça se torna um mictório público, e depois de se tornar mictório público, de se tornar área de uso de tóxicos, depois de se tornar área de venda de tóxicos, ser fechada, simplesmente acham que ela perdeu a função de praça, e justamente num governo em que se construía tantas praças, a Praça Carlos Gianelli deixou de existir. E por interesses outros, que eu não consigo compreender como normais, como simples, como algo que a gente possa ver como respeitável, por interesses outros deixou de existir e virou um grande shopping com um grande túnel, né? A praça foi lá para cima, a igreja ficou recuada, tudo diferente, tudo muito estranho. É o progresso? Não sei. Progresso tem regras. Você não pode deixar bem público, bem do povo, na mão de alguns. E o bem do povo foi alugado por 30 anos, ou por 2 vezes o processo, não sei. Para isso, nós vamos conversar com 2 pessoas que conhecem bem esse fato, né? Que conhecem bem o que aconteceu ali. Eu quero cumprimentar logo de cara 2 amigos que são advogados, ambos mestres no direito, ambos lutaram muito pela lei com relação à praça do Alcântara, a Praça Carlos Gianelli, e eu começo cumprimentando o homem que fez o peticionamento, o homem que foi o cara que lutou ali mais diretamente, embora não tenha sido o único a defender, mas que eu respeito muito, doutor Oséias Melo. Doutor Oséias Melo, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Frederico, boa noite aí ao meu amigo José Luiz, e dizer mais uma vez, já que eu já participei, não de live, mas de outros programas com você, não é? Do prazer de estar aqui. Tá? Sempre é muito bom esse debate sobre a nossa cidade, sobre os problemas, às vezes até, quando possível, apontando algumas possíveis soluções, mas o mais importante de tudo é darmos a nossa contribuição, e nisso aí você está alavancando isso em prol da cidade, é muito importante. Eu fico muito satisfeito de estar participando essa noite aqui com vocês. Muito obrigado. E também com a gente o então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção em São Gonçalo, a 8ª subseção, um homem que lutou muito também, eu tenho consciência, porque eu acompanhei a luta dele,
e foi uma pessoa que esteve ali incansável, defendendo a praça, defendendo o bem público, que é o doutor José Luiz Muniz. Doutor José Luiz Muniz, muito obrigado por estar aqui. E antes do senhor falar, eu já conheço o senhor, então o senhor vai me dizer, não podia deixar de atender a essa convocação. Estou errado? Boa noite. Tá certo, tá certo. Eu já conheço. Boa noite, Oséias, companheiro de Boa noite. Longa jornada, né? Inclusive nesse embate aí da Praça do Alcântara, estivemos juntos, né, Oséias? Que Muitas lamentavelmente vezes. não fomos nós que perdemos, né? Mas eu creio que a cidade ela sofreu uma derrota, né? Entendeu? Agora, eu queria só fazer um reparo, Frederico, quando você diz que, e é verdade, né? Uma prefeita que se notabilizou por reformar praças, mas que também destruiu praça, né? Como foi a Praça do Alcântara e próximo àquela Praça do Alcântara, a Praça Chico Mendes, né? Que sofreu o primeiro atentado em retirar o nome do Chico Mendes, um grande brasileiro, né? Que deu a sua vida na defesa, né? De uma causa muito séria, que é a questão ambiental, contra o desmatamento estúpido e desenfreado, que agora está sendo acirrado, né, no Brasil. E aí, ignorando, inclusive, a condição de que o Estado brasileiro é laico, né, transforma essa praça, que era frequentada lá pelo pessoal lá daquela comunidade ali do Alcântara, transforma na Praça da Bíblia. E eu tive a oportunidade de passar por ali algumas vezes, uma relativa frequência, e te confesso que eu nunca vi aquela praça aberta, com aqueles banners que foram colocados ali, aquela coisa grotesca, né? Quer dizer, hoje nem isso mais existe, né? Aquilo lá virou, inclusive... Não, aquilo ali foi feito para acabar. Inclusive os moradores em risco, porque virou até ponto de consumo de droga, coisas assim do nível. Uma destruição e a impunidade, porque faz-se um negócio desse, um atentado dessa natureza, e não acontece nada. Hoje você vê aquela coisa lá absurda, né, do jeito que está. Quer dizer, acaba-se com uma praça, né, pega a sua condição religiosa. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter a sua religião, ou até de não ter, né? Mas isso não pode ser confundido com o Estado. Claro que não. Vá professar o seu culto dentro dos seus templos, entendeu? E não fazer essa coisa absurda que foi feita no Alcântara, né? E dois absurdos. E ali no Pátio Alcântara, Frederico, eu tive a oportunidade, inclusive, de ver o contrato, né? Ninguém vai concordar ou achar que aquilo ali custou R$150 mil. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Porque, inclusive, os comerciantes ali do entorno da praça, e o Oséias, inclusive, estava junto, eles falavam, olha, se eu for alugar uma loja aqui, não vai sair por menos de 300 mil. Pois é. E a praça custou 150 mil para a Gerda Empreendimentos. E com outro detalhe, se você pegar a lei orgânica do município, é vedado o terminal rodoviário no Alcântara. E, inclusive, coloca lá expressamente. E o existente, que até então era aquele embaixo do viaduto, que está lá até hoje, deverá ser removido para um outro local a ser discutido em audiência pública. Ou seja, não se removeu aquele terminal e criou-se um outro exclusivo para uma determinada concessão do transporte rodoviário, ali naquele pátio Alcântara. Quer dizer, é dramático aquilo ali. Nós estivemos juntos, né, quando o Ministério Público, através da doutora Karine, ingressou com uma ação civil pública, e a doutora Larissa, titular da 4ª Vara Civil, hoje ela está como titular da 8ª Vara Civil, mas, na época, titular da 4ª Vara Civil, ela concedeu a liminar, embargando aquela obra. Que, curiosamente, né, o presidente do tribunal, à época,
o Manuel Alberto, veio a São Gonçalo, encontrou-se com a prefeita, só os dois, e ele, numa decisão bem fundamentada, de 4 linhas, ele cassou a liminar e permitiu-se que aquilo ali fosse concluído como obra, ou seja, através de um processo viciado que já aconteceu anteriormente com a desafetação da praça, né? Votado pela Câmara de Vereadores. Quer dizer, Zé Luiz, você falou muito bem, você se referiu aí ao artigo 51, parágrafo 3º, é uma lei complementar do plano diretor do município, né? Se me permite, eu vou até ler o que ele diz. Claro. Ele já dizia, tá? O terminal rodoviário localizado no bairro de Alcântara deverá ser desativado, permitindo-se somente a parada dos ônibus para efeito de embarque e desembarque, de forma a evitar concentração de ônibus naquela localidade. Então, a coisa foi tão absurda, e até eu pretendo até falar algumas delas aqui, que o município, os vereadores, eles não respeitaram sequer o próprio plano diretor do município. Nem o que eles mesmos aprovaram, eles respeitaram. É o que Zé Luiz falou. A coisa foi tão esdrúxula que tudo isso foi resolvido em pleno recesso. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá, em pleno recesso. E antes, a prefeita, até onde eu soube, ela tentou resolver isso de forma puramente administrativa. Mas aí alguém chegou para ela e falou, prefeito, não pode, coisa e tal, tem que ter sim a participação dos vereadores. Aí foi onde pegou e fez a votação da lei, que, diga-se de passagem, é inconstitucional, sim. Por quê? Uma série de questões. Primeiro, o Zé Luiz sabe muito bem disso, necessariamente, obrigatoriamente, sendo até redundante, deveria ter ocorrido aí uma audiência pública. Eles teriam que dar publicidade a esse fato. Tá? Agora, vamos lá. Como é que se cria uma praça em um município igual São Gonçalo, por exemplo? Será que é o prefeito, que é bonzinho, vai lá e pega a área e instituiu uma praça aqui? Não. Isso aí decorre em razão da normatização que regula os loteamentos. E isso é uma lei, é a Lei 6.766. Ela é bem clara ao dizer que todo loteamento urbano, claro, ele tem que reservar um percentual para uma praça. Por quê? É a preocupação com o meio ambiente, porque não se pode ter só edificações, tem que ter área de lazer, área para se plantar árvores, áreas para que as pessoas possam se exercitar. Então, a ideia era essa. Aquela praça do Alcântara, a Carlos Gianelli, ela não estava ali à toa. Não é? O Zé falou também, chegou-se a um absurdo, não é? E isso eu ouvi de um vereador que era o líder, né, do prefeito lá na Câmara. Eu não sei se o Zé estava nesse dia, uma reunião com a doutora Karina, que ela, com muito zelo e até com muito cuidado, sempre que ela ia fazer alguma coisa, muito embora não precisasse, mas ela dizia o seguinte, olha, ligava para a gente, queria que você estivesse presente também. Quer dizer, a sociedade civil organizada, ela sempre queria se fazer acompanhar dela, afinal de contas... Autoridade sendo autoridade com A maiúsculo, é isso? Exatamente, porque ela era promotora da 2ª Promotoria da Tutela Coletiva, que cuida exatamente do interesse público. Então, ela fazia questão de estar presente com a população. Então, eu estava lá. Eu não me lembro se o Zé estava. Não sei se você pediu até que eu representasse a OAB nesse dia. Eu acho que você tinha algum compromisso, porque todos eles você ia.
Eu sei que nós já estivemos juntos com ela, mas nesse episódio aí eu não lembro. Aí o vereador tentou de toda forma, que ela determinasse um TAC, seria um termo de ajustamento de conduta. Como é isso? Para quem não tem conhecimento e não é obrigado a tê-lo, seria o seguinte: o que ele falou? Deixa a obra seguir e, em troca, nós vamos falar com os empresários e eles vão construir uma creche em algum lugar determinado pelo Ministério Público, ou uma escolinha, uma coisa assim, quer dizer, uma contrapartida. Sim. Mas o mais interessante é o seguinte, que não havia ninguém naquele momento representando os empresários. E aquele vereador, ele estava bem da verdade, era advogando uma advocacia administrativa, que né, praticamente, e é vedado isso no serviço administrativo, advogando em prol dos empresários. Assim, na cara. Só que a doutora Karina, ela não aceitou. E seguiu, e nós conseguimos, junto com ela, junto com a OAB teve uma participação de suma importância aí, né? Porque ela deu mais legitimidade ainda àquela causa, que é uma causa pública, e conseguiu que fosse paralisada a obra, né? Aí o resto é o que o Zé falou. Numa viagem aí, veio aqui o presidente, conversou com a prefeita, que acertaram lá obras no entorno do fórum do Colubandê e outras coisas que a gente desconhece, e falou-se que dos empresários ele teria ganhado 2 ônibus para o Justiça Itinerante. Bem, eu não sei se foi isso aí, se foi só isso, teve mais alguma coisa, isso aí a gente não pode dizer também, né, Zé? Mas claro. que ele esteve aqui e conversou com esse pessoal, sim, ele falou. Mas já que nós estamos falando, né, dos culpados, e uma grande parcela de responsabilidade, né, no surgimento daquela obra ali, daquela aberração, também eu atribuo ao responsável, ao padre à época, do Alcântara, porque a igreja ali teve um papel fundamental também, porque ela cedeu, inclusive, parte para ter ali, agregar, né, chegar até ali, fazer estacionamento, alguma coisa, mas parece-me que depois da obra feita, de tudo, parece que ele ganhou ali uma reforma da igreja e alguma coisa, que isso aí foi o que deu condições para que aquela obra fosse erguida. Como você bem falou, Frederico, quando nós chegávamos, por exemplo, estava vindo lá de Laranjal, Catarina, assim que dobrávamos ali no sentido Nova Cidade, de longe você avistava a igreja. Então, hoje você não vê mais. Você avistava. Mas olha só, que é interessante aqui, você... perdão. Me interrompa aí a hora que tiver de interromper, senão eu vou ficar falando. O Zé Quer também. Que eu agora? Não. Zé? Não. Então, olha só, essa questão do loteamento, voltando à questão da praça. O prefeito não chega ali, eu quero uma praça. Isso aí é obrigação de toda pessoa que vai fazer um loteamento, dos loteadores. Eles têm que reservar uma área para a praça. Para demonstrar que eu não estou tirando coisa da minha cabecinha aqui, que Deus me deu. Então, artigo 9º diz o seguinte: ao se referir, né, àquela planta chamada planta baixa, o memorial descritivo deverá conter obrigatoriamente, pelo menos, aí inciso 3, a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município. Então, ele tem a terra, aí vai dizer onde serão os lotes, onde vai ser a praça. Essa praça vai passar para o domínio público, no caso para o município, como passou. E o município vai administrar aquilo dali, como vinha sendo. Não é? Aí, na mesma lei, o artigo 17 diz o seguinte: após a aprovação do loteamento, as praças, ele fala outros bens públicos também, mas aqui eu resumi, as praças não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador. Praça
vai ser praça. Aqui ele está se referindo, de fato, a um particular. E se o particular passou aqui do município, é do município. Mas, qual era o objetivo ali? Isso aqui tem base no artigo 225 da Constituição, que fala sobre o meio ambiente. Isso aqui fala sobre meio ambiente. Esse artigo, ele fala da obrigação e do dever de todos, do Estado, em manter um meio ambiente equilibrado. Por isso, volto a dizer, a questão da praça. Mas aí você tem o que eu e Zé, nós mais batemos naquela época, o artigo, né, do Código Civil, artigo 99 e artigo 100. O artigo 99... Até eu aprendi isso com vocês. O artigo 99, ele classifica exatamente as espécies de bens. E entre eles ele diz o seguinte, olha, são bens públicos, os de uso comum do povo. A praça, Frederico, tanto quanto o mar, a rua, né, é um bem de uso comum do povo, tá? Estrada. E o artigo 100, ele é muito claro ao dizer que esses bens são inalienáveis. Não podem ser transmitido, passado para iniciativa privada, de forma alguma. Ou seja, mas aí rasgaram a Constituição na lata, né? É a lei federal e até mesmo a deles aqui, interna. Ou seja, mas só, o que acontece? Para começar, 4 leis. O que acontece? Você tem aqui a praça como bem público, você poderia ter as ruas, né? Para não dizer que categoricamente, não pode de forma alguma, eles poderiam até mexer, mas não tirar aquela definição que havia sido dada àquele bem público. Certo. Porque quantas praças nós temos no Alcântara? No Alcântara, no centro, nenhuma. É o que Zé falou. Tem aí a Chico Mendes, mas vai lá e vê como é que está. Uhum. Realmente foi um grande absurdo ali o que fizeram. Fizeram a coisa da Bíblia ali, mas trancaram a praça, trancaram, depois arrebentaram e tornou-se ali realmente um antro ali de consumo de drogas e até de prostituição e tudo isso. Então, Zé e Frederico, eu vejo isso aí com muita tristeza, porque principalmente quando eles tentam dizer, né, que mas aquilo lá estava abandonado. Estava na mão de traficante, mendigo, tudo isso, como se o próprio administrador público ele deixa chegar a esse ponto para justificar uma venda que realmente, Zé, isso mesmo, foi 150 mil com direito à exploração por 30 anos oficialmente, e né? A renovação por mais 30. Eu não estarei aqui daqui a 60 anos que estiveram aqui, então eu não vou mais ver isso. De repente os senhores estarão, mas eu já tenho 60, será que eu vou viver 120? Nós temos, é complicado. Eu não sei. Olha só, mas isso que aconteceu. Eu queria, Zé, quando você colocou... Zé Luiz, problema de internet. É a internet, Zé Luiz. A questão da concordância do padre, na verdade, houve uma intenção de comprar os corações e mentes. Eu fui convidado para um almoço lá em Niterói, no antigo Porcão, e a pessoa que me fez o convite fazia parte da direção da OAB, da seção Rio de Janeiro, e quando me fez o convite, eu aceitei, mas imaginando que fosse algo relacionado
ao processo eleitoral da OAB. Eu cheguei até a comentar, acho que o processo de eleição na OAB já foi deflagrado. E, para minha surpresa, ao chegar lá, me foi dito que a nossa posição aqui, enquanto subseção de São Gonçalo, era equivocada, que nós iríamos perder. E não tem problema se vamos perder ou não, mas vamos travar a luta. E tinha na mesa, numa outra mesa, aguardando para conversar comigo, e aí me foi perguntado se podiam conversar comigo. Eu falei, pode. Estava o dono das empresas aí, Mauá, ABC, o Domênico, estava o sócio dele, que fazia parte do shopping, o antigo Boulevard, né, que depois mudou o nome, e o Wallace Salgado. E aí me mostraram projetos, tal, para tentar, né, me convencer que aquilo ali era uma obra interessante, entendeu? Só que isso não nos demoveu da nossa posição, inclusive eu até sugeri e acabou pegando, né, porque nós fizemos uma campanha que passou a ser em defesa do patrimônio público, né? E há um outro aspecto, né, você vê, enquanto nós, na OAB, tivemos essa posição, o padre e algumas outras pessoas, inclusive vereadores, teve um vereador especificamente que colocou para mim que, justificando a questão de uso de crack e tal, e aí tem uma pergunta, qual é a distância daquela praça ali para 74DP, hein? Olha, é enorme, são 3 ônibus para chegar lá. Um absurdo. Não, é separada por uma via só. Não é? Separada por uma rua. Atravessa a rua, você chega a lá. 74DP é ao lado da praça. Que justificativa tola é essa? Atravessa a rua que está lá. Exatamente isso, atravessou a rua, está na 74DP. E isso foi colocado como justificativa por esse vereador. Aí eu rebati, falou, nós somos companheiros, eu falei, em campos opostos. Porque ele estava defendendo aquilo que foi criado. Eu já tive a oportunidade de conversar com você, Frederico, não sei se com o Osés eu já comentei isso, eu nunca entrei naquele negócio lá, entendeu? Até por uma questão de coerência. Como eu me coloquei contra, eu nunca subi, nunca entrei, não sei quais são as lojas, como deixa de ser, entendeu? Já passei ali por baixo, porque você precisava fazer um retorno para entrar lá no comércio, necessariamente você tinha que fazer aquele retorno ali, mas entrar mesmo naquele prédio ali, eu nunca entrei. Então, você vê, o Osés fundamentou muito bem, né? Quantas violações ocorreram. E antes de nós entrarmos no ar, né, Frederico, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Exatamente. As concepções que permeiam nesse município, né? A sua candidatura, por exemplo, você como um candidato a vereador, tem um grande desafio, né, que é fazer um debate de alto nível, que muitas das vezes isso deixa de existir. Nós estávamos conversando, Oséias, exatamente sobre isso, o loteamento, né, que é feito na cidade. Eu moro aqui no Mutuá, na minha rua, a minha rua ela tem 2 planos, tem a parte alta, onde eu moro, e aí você tem a parte baixa. Tem um terreno na esquina que parece uma política do enxugar gelo. Esse terreno, inclusive, há que se ressaltar o seguinte, o aspecto social da propriedade. Zé Luiz, você desculpa só interromper? Posso dar uma interrompidinha? Sérgio Toledo Rodrigues está comentando aqui o fato de vocês nunca terem ido ao shopping lá. O Sérgio Toledo comentando, não vai perder nada. e a Silene Pinheiro está aqui. Boa noite, Frederico e amigos. Boa noite, Silene. Obrigado por estar com a gente. Júnior Santos também está com a gente. Boa noite. E Rosa Maria da Silva, ela que trabalhou no Cralhanense também muito tempo, está aqui. Boa noite, meu amigo Frederico. Boa noite. Então, vamos lá. São amigos que estão acompanhando a gente e que estão interessados na história, porque a gente sabe que é muito difícil fazer qualquer coisa contra, mas a gente não é vedado pensar.
né? Sim, claro, ainda e bem. aí, só para complementar Liberdade o que eu de estava colocando em manifestação de relação pensamento. à rua onde eu resido, né, aqui no Mutuá, então tem um terreno na esquina, que quando se faz o loteamento, a sensação que eu tenho é que quem detém o poder econômico adquire terrenos e abandona para fins de especulação, deixar que aquilo se valorize, né? E a prefeitura não toma nenhuma atitude coercitiva em relação a esse proprietário, aquilo ali se transformou num lixão. E aí, quando eu digo que parece enxugar gelo, porque você chega ali e encontra uma máquina e um caminhão. Ela raspa aquele lixo todo, bota no caminhão e ele fica limpinho. Até Alguns amanhã. minutos depois, já está novamente cheio de lixo. Uma vez eu estava dentro de um comércio aqui em São Gonçalo, próximo até a Justiça do Trabalho, e o vice-prefeito, eu nem tinha visto, ele bateu no meu ombro, aí me chamou para sentar lá para conversar, e eu falei com ele desse terreno. Eu falei, é um absurdo isso. A prefeitura tinha que inibir, tinha que coibir esse tipo de coisa. Ou o cara dá a função social a esse imóvel, ou então a prefeitura desapropria, transforma aquilo ali numa praça, qualquer outra coisa. Não pode ficar aquela coisa absurda, inclusive com proliferação de ratos, né, de insetos, entendeu? E a explicação que ele me deu, né, é que se murasse seria pior. Seria pior, ou seja, deixa aquilo lá abandonado, e aí vem carros de fora, porque não é nem os moradores aqui do local, não, porque aqui tem coleta de lixo 3 vezes na semana, e é regular isso, entendeu? Mas eu já cansei de ver carros ali parados ali despejando lixo, entulho, árvores que são cortadas, entendeu? Sofá, eu nunca. São Gonçalo, eu acho que é recordista de descarte de sofá. Né? Sofá velho. Nunca vi coisa igual. Entendeu? Inclusive, é o tema de um card que eu já preparei para ser lançado hoje. Eu acho que São Gonçalo é recordista, porque eu nunca vi. E aí, encosta ali o caminhão, limpa, daqui a pouco está tudo cheio de novo, né? Quer dizer, e aí a prefeitura não toma nenhuma atitude. Você está entendendo? Mas... Que coisa absurda. Então, essas discussões que você faz, e eu estava colocando em relação a esse loteamento da cidade, se eu me dirigir a um determinado vereador, ele vai me responder o seguinte, não, aquela área ali não é minha, não, aquela área é de fulano. Que isso? O cara é vereador daquele local ou é da cidade? Como se ele fosse um vereador distrital, né? Pois é. Não é nem distrital, de bairro, né? Não, porque aqui nós temos até o 5º distrito, né? Sim. Então, de repente, ele pode se autodenominar como sendo de um determinado distrito que abrange alguns bairros ali. Mas precisaríamos só de 5 vereadores, né? E aí o papel principal do vereador, né, que seria o de legislar, fiscalizar, de fiscalizar, de observar, né, a cidade, de fazer indicações. O Oséias, inclusive, teve uma experiência muito negativa, né, Oséias? Naquela questão do transporte. Nossa. Né, que a OAB foi convidada a participar. O Oséias tem até melhores argumentos que o meu, mas que, na verdade, era só para assinar e corroborar aquela indecência, né? Praticamente, eles queriam que a OAB chancelasse uma coisa que totalmente ilícita. Na ocasião, sem falar nome aqui, estavam com segundo eles mesmos, uma listagem, né, com algo em torno de uns 400 motoristas de vans que estavam para ganhar a licença, a permissão. E quando eu comecei a pegar mesmo o processo correspondente a cada uma daquelas pessoas, eu vi que ali tinham pessoas ali que 70 pontos na carteira. Que legal. Quando o edital era bem claro, dizendo que a pessoa tinha que estar, né, em dia com isso, aquilo, coisa e tal. Falei, cara, olha só, logo aqui de plano, eu separei 5 aqui, ó. O que tem menos aqui tem 45, ou coisa assim.
Não, mas isso aí ó, é só para assinar porque a gente não tem tempo. Não tem... Falei, pera aí, cara pálida. Eu, em nome da OAB, não vou assinar nada disso, não. Não, mas, pô, não sei o que. Eu falei, cara, não adianta, eu não vou assinar, porra. Eu não Fica vou. amassando o meu cano, empatando o meu samba. Não assinamos e o que aconteceu? Lembra-se, Zé? O Ministério Público foi em cima daquilo lá e não Exato. teve. A partir dali que acabou com esse negócio aí. Mas Eles eu não queriam vou simplesmente discutir que a OAB se estivesse seria uma conivente com isso. boa, Quanto mais a OAB chancelar, melhor, né? se seria bom sim. ou ruim ter aquelas vans naquele período ou até hoje. A questão é o seguinte, da forma como eles estavam querendo passar aquilo dali com a chancela da OAB, pelo menos, é que eu não estou aqui representando a OAB e mesmo que estivesse sozinho também não assinaria isso. Tem E não coisas, assinei. tem Falei coisas. com o Zé não está certo. Zé era o presidente da OAB à época. Mas olha, uma das coisas que eu vou falar, sabe o que ocorre, Frederico? Eu não sei se meramente por despreparo ou por pura má-fé mesmo. O fato é que em São Gonçalo nós costumamos ter políticos e, sobretudo, até vereadores que os caras desconhecem por completo um dos princípios básicos da administração pública, que diz o seguinte: o interesse do particular não pode se sobrepor ao interesse da coletividade. Não prevalece. Nós estamos falando, o foco aqui seria até a questão da praça, Carlos Gianelli, né? Até então, o interesse da coletividade ali seria o quê? Ter uma área onde permitisse que houvesse mais ventilação para o Alcântara, que já é um bairro, um centro altamente poluído. Muita coisa. Não é? Então, aquela edificação ali, por si só, ela já tirou que tivesse uma boa corrente de ar ali na Yolanda Abuzaide, por exemplo, não é? Sem falar que ela botou a igreja lá no cantinho, que era uma referência. Era uma referência do paisagismo do Alcântara. Exatamente. Então, tudo isso ela prejudicou. Mas vamos além disso aí. Os vereadores. Eu ouvi, porque eu perguntei, né, a um determinado vereador, Zé, de repente, pode até imaginar quem seja, porque pelo menos tinham 2 aí, nessa mesma situação, e eu perguntei a um deles, falei, cara, você está aqui hoje como se estivesse apoiando aqui a OAB também, aqui junto com a gente, mas você votou nisso também, porra. Por que você votou naquilo lá? Ih, rapaz, porra, eu votei, eu nem li o que estava votando. Espera aí. Cara pálida, espera aí. Eu falei para ele, cara, idiota eu não sou, porra, posso até ter cara, mas você, em pleno recesso, é chamado para ir no apagar das luzes. Salvo engano, foi no dia 28 de dezembro, essa votação, ou algo assim. Vai lá para votar uma medida de urgência lá, que te convocaram. Você não vai se inteirar sobre o que você está assinando? Que representante do povo é você? Como que você vai representar aí e defender o interesse da coletividade? Espera aí, amigão, alguma coisa não está cheirando bem nisso aí. Não, mas é assim mesmo, coisa e tal. Então você e os outros também, porque todo mundo votou, pô. Eles tentaram dar um tom de legalidade, uma coisa que já nasceu com vício, já nasceu ilegal. Volto a lhe falar. Obrigatoriamente eles teriam que, antes disso aí, é todo um processo, ter feito aí uma audiência pública. Teriam que ter ouvido grande parcela dos comerciantes locais ali. Teriam que ter ouvido, por exemplo, o dono daquele prédio, em que aquela edificação praticamente colada ali no prédio. Aí, olha só, cara, tem uma coisa chamada segurança jurídica. O cara compra um terreno de frente para a praça. O que ele pensa? Pô, aqui eu posso edificar tranquilamente, que ninguém vai tapar a minha visão. Exatamente, vou ter Porque vista. tem a praça e logo em seguida vem uma rua. Não, isso não aconteceu.
foram ali botaram uma parede na frente ergueram dele. aqui dali uma barreira, que ali eu acho que deve ter, no máximo, uns 2 metros de distância. Então, como é que fica isso, cara? Como é que pode um empresário, né, de ônibus ser mais importante do que o empresário que investiu naquilo dali, que tem salas, tem escritórios, tudo alugado ali, embaixo tem lojas? Como é que fica isso? Então, é o que eu falei. Não se obedeceu aí aquela máxima, um princípio, né, administrativo de que o interesse do particular não pode sobrepor ao interesse da coletividade. E os vereadores aqui, né, eles teriam que se ligar nisso. Ou o povo tem que aprender a votar para não ficar votando esses caras aí que, pô, em eleição beija todo mundo, faz tudo, fala o que o povo quer ouvir, mas quando ganha, é uma dificuldade. Você vai falar com o vereador, o cara fica supervalorizando. Eu não entendo. Eu, às vezes, prefiro nem conversar, não puxo nem papo, não falo nada. Porque, porra, eu não quero ser esculachado por um cara desse. Pô, eu respeito como edil, como vereador. Mas quando o cara me respeita, Oséias, eu não estou aí para isso. Oséias, a Roseli Daniel está aqui. Boa noite, professor e Ana, porque a Ana está fazendo a produção, né? Então todo mundo sabe, ninguém tem dúvida que a Ana está fazendo a produção aqui. Nosso querido Fábio Hartmann, boa noite a todos os senhores. E ele continua aqui. Foi uma grande perda para todos a destruição, e ele botou em caixa alta, da praça. Diria que foi tomada também em caixa alta da população. Esse espaço foi tomado, no caso, né? A pressa, é isso mesmo. Mas, e não foi. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte: nós temos, Hartmann, um abraço para você, Roseli, um abraço também, todas as pessoas que estão colocando aqui suas posições. Eu queria saber de vocês o seguinte: houve uma decisão de uma juíza, houve uma posição diferente do presidente do tribunal e não existe recurso, ou seja, é claro que pode até acontecer, mas eu não consigo enxergar alguém botando abaixo o Pátio Alcântara, não consigo enxergar isso. Mas não há recursos, ou seja, transformar aquilo num patrimônio, voltar a ser um patrimônio público e ser utilizado para alguma coisa que realmente possa servir ao município, o poupa-tempo do município, uma secretaria, alguma coisa, talvez até a Secretaria de Transporte, trabalhar ali, não sei, mas não existe uma possibilidade de retorno, não existe mais nenhuma instância que possa ser consultada ou possa argüir a decisão que foi tomada anos atrás, senhores? Posso falar, Zé? Sim. Olha só, o que aconteceu ali, a OAB, volto a dizer, junto com os comerciantes, com os moradores, comigo, através da doutora Karina, que, olha, uma excelente pessoa, excelente profissional, não é, Zé Luiz? Doutora Karina. Sim. Muito interessada, realmente, competente. Como lhe falei, nós conseguimos, no início, uma liminar que determinou a paralisação das obras. Aí surgiu aí o desembargador presidente do TJ, né, que conversou lá com a prefeita, depois com os empresários, e avocou, quer dizer, pegou o processo para ele, e ele pegou e cassou aquela liminar. Sendo que na decisão dele, que foi até uma decisão monocrática, né, ele disse o seguinte, como se ele tivesse dito o seguinte: ô empresários, toca pau nessa construção aí. Pode ir construindo tranquilo, tá? Enquanto perdurar esse processo, vocês podem continuar a construção. Todo mundo sabe que nosso processo no judiciário tem uma certa lentidão
Então ele derrubou a liminar e os caras entraram com todo o gás mesmo. E edificaram aquilo ali, levantaram rápido tudo e chegaram até a inaugurar. Aí depois disso é que o processo retornou, ele segurou o processo lá, o processo retornou para primeiro grau, para a mão da doutora Larissa Schuller, e para que então fosse dado aí a sentença de mérito, né? Porque até então tinha sido uma liminar. Aí depois de ouvir as partes, mais provas, coisas e tal, ela foi e deu a decisão. Nessa decisão, ela determinou, né, a demolição daquele prédio. Aliás, não, ele não tinha sido inaugurado ainda não, né, Zé? Quando saiu a decisão da doutora. Determinou a demolição, ele já estava quase chegando ao final. E, inclusive, atribuiu multa diária, determinou que a praça retornasse ao mesmo estado anterior, né, e tudo Exato. isso. Só que aí teve recurso. E como teve recurso, apesar da decisão da juíza determinando ali, nós não tínhamos o que se chama, né, de coisa julgada. E aí eles recorreram. Quando recorreu, nós fomos lá uma vez, quando ia ver, né, no colegiado lá, Zé foi nessa. Até a doutora Karina estava lá também no órgão especial. E quando pensávamos que ia haver uma decisão, aí eles decidiram que, por se tratar também de matéria, né, de cunho constitucional, teria que ser para o pleno, né? Aí todos os desembargadores. Foi determinado, né, um relator, que a princípio foi o doutor Najib Slaib Filho, que eu até levei fé, conhecendo as decisões dele. Com laços em São Gonçalo, né? Só que, para minha surpresa do Zé, ele saiu, ele se declarou impedido, né? E o processo foi para a mão de outro relator. E nisso aí a obra está andando, está caminhando. Aí eles terminaram. Depois que eles terminaram de tudo, chegaram à conclusão de que não havia nenhuma inconstitucionalidade na lei que aprovou a desafetação. Nossa. E vida que segue. Mas, Frederico, aí você falou de uma coisa aí, eu gostaria até de ouvir o posicionamento do Zé Luiz também. O que acontece? Naquela ocasião, enquanto estava se falando ali na construção, eu estava até construindo, eu penso que aquele seria o exato momento para paralisar e até demolir o que tivesse construído. Hoje, se houvesse uma decisão que não tem mais, já fez coisa julgada, já acabou. Tá? Mas se fosse o caso, hoje me perguntasse, Oséias, hoje você é favorável que haja demolição daquilo? E aí hoje nós já íamos incidir numa outra questão social. Sim. Porque hoje tem muita gente trabalhando lá, que depende diretamente ali, emprega muita gente, e aí já seria uma outra injustiça. Agora, o que não pode é o seguinte: quando está ali em fase de construção e tudo, aquela alegação, não, mas isso aí vai gerar emprego. Espera aí, o tráfico gera renda para muita gente, né? Sequestro gera renda. Todos esses atos criminosos, eles também geram rendas, mas são ilegais, não pode. Então, o que nós estávamos brigando lá antes era para não permitir a continuidade de uma ilegalidade. Um prejuízo para a população, um prejuízo exatamente numa questão que trata-se do meio ambiente, é qualidade de vida. Isso que nós queríamos evitar. É verdade. Agora, hoje, deixa como está, eu não vou lá também, mas porque eu penso em quantas pessoas estão trabalhando ali. Eu tive que ir lá por causa do Rio Card, eu não tinha saída, tinha que resolver uma situação de Rio Card, só lá podia resolver. Eu tinha que ir. Pode ser, não ia não. Mas
Olha o Fábio Hartmann dizendo aqui, perguntando, quem é o grande beneficiário do prédio? Então tá, me permite só mais isso aí, Zé, eu vou parar de falar, eu gostaria de ouvir o Zé Luiz, ele está muito quietinho aí. Zé Luiz está quieto. O grande beneficiário é o seguinte... Eu nunca vi Zé Luiz Muniz assim, você já viu? Eu não vejo, ele está me deixando até meio sem graça aqui. Eu estou bebendo do conhecimento do Oséias. Não vem não, que isso aí, ó, eu que bebo de Vossa Excelência. Mas olha só, respondendo aqui o amigão... O Fábio Hartmann. O Fábio Hartmann aí é o seguinte. O Zé Luiz falou no início, eu até ratifiquei aqui, o que dizia o plano diretor, o artigo 51, parágrafo 3º, né, que até mesmo aquele terminal rodoviário lá embaixo do viaduto, que é algo que não poderia, porque embaixo do viaduto... Hoje, até lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês. Se vocês puxarem um pouquinho pela memória, vocês vão ver que semana passada mesmo eu vi algo assim, lá em São Paulo, o órgão público determinando a desocupação de moradias, aqueles barracos de madeira, de papelão, embaixo de viadutos, porque não pode, é perigoso. O Código de Trânsito, inclusive, não permite isso. E se aquilo desaba, cai na cabeça das pessoas ali, entendeu? Aquilo está sempre trabalhando, como passa carro, aquilo treme. Né? Porque aqui já teve uma parte daquele viaduto que já veio abaixo. Já, várias vezes. E ali no Alcântara você tem ali coletivos lotados de pessoas embaixo ali. Então, por isso que a própria... O plano diretor vedou e dizia que eles tinham que sair dali. Tá, mas a quem atende aquilo dali? A Rio Ita, Fagundes, aquilo todo. E a praça lá? Ali não era da época da Aparecida, mas ali já parava ali a ABC e a Mauá. Uhum. Então, objetivamente respondendo ao amigo aí, o maior beneficiário dali na tela. Foram os donos ou o dono dessas empresas que não só instituiu ali um terminal rodoviário particular, né, como só para a empresa dele, como também conseguiu ali belos valores de aluguéis, de locação ali, de aluguéis, locação ali, naquele prédio todo. Então, foi o único beneficiado ali, foi esse sujeito. Ou, se tiver, tá, não estou afirmando que tenha, quem eventualmente tenha aceitado o dinheiro dele aí ou até pedido. Mas vamos lá, Zé. Eu estou vendo aqui a pergunta do Fábio, que ele coloca aqui, quanto custa comprar uma praça? Bom, aquela ali custou R$150 mil. Não é caro, não. Acredite se quiser. Mas eu vi o contrato. Gerda Empreendimento. 150 mil mesmo. Tá na decisão, inclusive, tudo. Meu Deus do céu. 150 mil. 150 Meu Deus do céu. 150 mil. Acredite se quiser, mas foi esse o valor que constava lá no contrato com a Gerda Empreendimentos, que não sei se ainda existe essa empresa, né, que foi a responsável pela edificação lá do Pátio Alcântara, mas um dos seus sócios era o Domênico, que é o proprietário da Aviação Mauá, da Aviação ABC. Né? Ela foi criada então, um mês antes isso está aí colocado, de tudo isso aí. Que foi colocado na ocasião. Né? Infelizmente, é a forma... em São Gonçalo tem um problema que eu vejo muito sério. Né? É a questão da administração do município, em que os responsáveis pela gestão do município não têm a compreensão da importância que esse município tem no cenário, vamos colocar, do estado do Rio de Janeiro. Sim. Né? Hoje nós somos o segundo colégio eleitoral desse estado. Ele não tem que ficar rastejando para o governo do estado. E sair daquele discurso pequeno, porque é todo mundo ladrão, porque a despolitização leva muito a isso, né? Tudo é ladrão, eu não vou votar porque é ladrão, todo mundo rouba. Isso é o senso comum. Mas o município que fica aceitando
migalhas e não ser tratado com o devido respeito que ele merece. Eu acho que falta aos administradores aqui do município de São Gonçalo exatamente essa clareza, entendeu? Da importância que São Gonçalo tem. São Gonçalo não pode ter apenas uma importância eventual. Ou seja, a cada 4 anos, quando se aproxima o processo eleitoral, não o municipal, mas o processo maior, que envolve até a presidência da República, aí vem uma série de pessoas para o município, né, para ficar fazendo a sua apuração de votos, contar votos. E que depois não tem nenhum tipo de vinculação com o município. Eu não estou fazendo apologia de candidato da terra, não é isso, entendeu? O candidato minhoca, não é nada disso. O que eu estou colocando é que o administrador ele tem que ser mais comprometido, entendeu? Menos tímido com a questão da gestão municipal. Você quer ver um outro exemplo que nós encampamos quando estávamos na direção da OAB em São Gonçalo, e que também não obtivemos êxito, foi com a desativação daquele quartel do antigo 3º BI. Eu sei, nós estávamos juntos. Aquela construção de nós Minha Casa Minha Cruz. Não sejamos contra a construção, entendeu? De habitação, principalmente popular. Isso é importante. Sim. Mas aquela área, e eu conheci bem aquela área porque eu fiz o meu serviço militar ali dentro, em 1972. Então, eu conheço todo aquele espaço, né? Percorri tudo aquilo ali na condição de soldado. Então, aquilo ali poderia ter sido dado uma destinação muito melhor. Um parque da cidade toda. Uma série de eventos como esporte, saúde, cultura, entendeu? Ter um teatro realmente com a dimensão de São Gonçalo, não esse teatro aí que foi duplamente inaugurado, seria um presente. Mourinho, agora o Zé Luiz inaugurou também. Seria um presente para o povo ali de Engenhoca, de Venda da Cruz, de toda a área. Seria para a cidade de São Gonçalo. Sim. Você está entendendo? Da mesma forma como as pessoas acorrem para o Campo de São Bento, lá em Niterói, fariam a mesma coisa ali naquele espaço. Imagine, as feiras de artesanato, os exatamente parquinhos. Isso. Oh, meu Deus do céu. Sabe? Porque lá já existiam, inclusive, espaços prontos que poderiam ser aproveitados e adaptados às suas necessidades, mas que, infelizmente, isso não foi tratado com a devida seriedade. Nós chegamos a ter, inclusive, uma audiência pública sobre essa discussão lá no auditório da OAB, porque a Câmara de Vereadores ainda estava sediada naquele anexo ali do prédio da Prefeitura. Então, não havia um espaço e a OAB, em alguns momentos, cedeu o seu auditório para que ali se realizassem audiências públicas. E uma delas foi exatamente isso, para discutir a destinação daquele. E você viu a loucura que foi, de repente, naquela audiência pública. Você estava lá, você viu a loucura que foi. Agora, o pessoal está aqui falando, né? Doutor Adir, boa noite, doutor Adir Martins. Existe alguma forma legal de ser revertido este quadro? Não, porque já transitou em julgado, né? Já é coisa julgada, esse aí não tem mais como voltar. O Sérgio Toledo, servimos juntos com Abreu, Genial e Rezende. Será que você lembra dessas pessoas, o Zé Luiz? Porque em 72 eu não era nascido, não, vamos combinar. Não, né? Pois Fábio Hartmann. Mas eu já sou idoso. Pois é. Creio que sabem sim da importância. Mas não, é engraçado, né? Eu tenho 60 anos. Olha o meu cabelo. Pois é. Espera aí, aqui tem. Esse cara aí foi meu professor. Você vai olhar para mim e dizer que eu fui seu professor? Não, isso é papo. Foi eu usei um bom tempo a sua tinta, mas agora não uso mais nada. Depois você passa para a gente a marca aí que você usa. Até hoje ela está procurando a minha tinta e não acha, coitada, ela não acha nos armários. Graças a Deus é natural. Mas também quando pintar vai ser de uma vez só. A minha família é assim, custa, mas quando chega é um pau só. Fábio Hartmann, creio que... Oi. Não, eu estou achando legal a participação do pessoal aí. Pois é sempre, graças a Deus. Está falando sobre o Fábio. O Adi, ele perguntou, né, se teria como ser revertido. Realmente,
isso aí essa reversão teria que ter se dado lá no início, né? Ou então no decorrer da obra. E nem jurídica e nem política hoje, né? Vamos combinar. Não. Hoje não. Nem política. Hoje seria até difícil. Não haveria hoje uma movimentação política nesse sentido, entendeu? Não. Até porque isso iria, mesmo que houvesse um processo vamos supor, de desapropriação, que seria altamente discutível, né? Isso iria bater nas portas dos tribunais, entendeu? Só para você ter uma ideia de que seria possível, sim, uma reversão, que enquanto estávamos às voltas com o nosso problema aqui, São Paulo, no mesmo período, em 2 situações, mandou, inclusive, demolir uma obra de quase 10 andares. E teve que demolir. Não teve jeito, não é? Só que houve seriedade lá. Aqui, não. Aqui, para nossa infeliz surpresa, nós tivemos um presidente de um tribunal, que deveria ser aqui, quer dizer, o chefe do judiciário fluminense, né, o que deveria dar o maior exemplo, veio aqui e deu todas as condições para que algo ilícito perdurasse, né, até que o processo fosse finalizado. Eu sabia, esse processo aí vai demorar um tempo, então vou dar uma canetada ali, vocês continuam nessa obra aí. E foi o que aconteceu, a teoria do fato consumado. Exatamente. Então, hoje, infelizmente, Adi, não tem como, porque já transitou em julgado. E, por outro lado, nós teríamos aí um outro tipo de problema social, não ambiental, mas social, porque tem muita gente que trabalha lá, eu não sei quantificar quantas pessoas têm empregos lá diretos e até mesmo indireto, mas tem muitas pessoas, né, Zé? Então seria um problema. O Fábio está dizendo aqui, creio que todos sabem sim da importância. Mais gestão e menos política. Não deve ser complicado. Infante da Silva. Aí o Fábio Hartmann era o Infante da Silva. Tá certo. Ele ainda... essa do terceiro BI foi outro crime. Sim, fale, Zé Luiz. Só tem um detalhe, até pegando essa coisa aí que o Fábio coloca em relação à política, entendeu? As pessoas têm por hábito, às vezes, exorcizar, né, a questão política, né? Isso, a meu entender, há um equívoco. Por exemplo, nós 3 aqui agora, e mais as pessoas que estão aí acompanhando, nós estamos celebrando um ato direto. É a política mais pura que existe, né? A política não é só essa coisa negativa, não, né? O que é preciso, né, é que as pessoas sejam um pouco mais sérias, que as pessoas, por exemplo, a gente tem agora um processo eleitoral aí para a renovação da Câmara e do Executivo Municipal. Eu vi, antes de entrar no ar, estava colocando com o Frederico, sobre uma pesquisa de Araque, feita com 6 nomes, excluindo alguns outros candidatos que aí estão se colocando, né? E aí as pessoas, você vota em quem? Aí eu voto no fulano, eu voto no Bertrano, eu voto no Cicrano. Qual é o programa? O que se propõe? Ou seja, a discussão é uma discussão de nomes. Não se tem projeto. Você está entendendo como é que essa coisa fica muito parecendo o Fla-Flu, pô. Não é isso que você tem que discutir. Entendeu? O nome A, B ou C, né? Tem que discutir, inclusive, dentro da própria conjuntura nacional, né? O que representa uma candidatura dessa, sabe? E que política... uma vez, na OAB, uma colega de direção falou assim, não, porque nós não somos políticos. Eu falei, epa, você está enganada. Nós somos políticos, sim. Nós fazemos política aqui na OAB. Não fazemos política partidária, é diferente. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Essa questão da seriedade, por exemplo, na hora de votar, eu voto em quem? Tanto faz. Isso não é um jogo de víspora que você mete a mão no saco e puxa uma pedra. Qualquer uma serve. Não é assim.
entendeu? As pessoas têm que ter um pouco mais, né, de seriedade. Você quer ver uma coisa que me incomoda profundamente? Quando eu vejo a divulgação de uma pesquisa. O governo é bom, é ruim, não sei o quê. Tantos falaram que é bom, tantos falaram que é ruim, outros... E tem 2 a 3% que não sabe. Caramba, como é que o cara não tem uma posição? Você está entendendo? Ele está onde? Marte? Está fazendo turismo na Lua? Para que ele não consiga ter uma posição? Vocês podem observar em toda pesquisa que é feita, tem sempre um percentual de que não sabe. Ele não é contra nem a favor, muito pelo contrário. Sabe? E se perguntar, ele não sabe de nada, não viu nada. Pois é. Você está entendendo? Há alguns anos, eu fui presidente da minha sessão eleitoral e eu lembro que chegou uma pessoa lá, um eleitor, para votar, que eu brinquei até com os mesários depois. Eu falei, eu acho que ele estava lá em Marte fazendo turismo, desceu hoje para votar. Porque o cara não sabia nada de nada. Entendeu? Então, é isso que se coloca em relação... o que eu estou chamando a atenção é essa questão política, que isso é uma questão séria. Entendeu? Aquela questão séria que eu coloquei para você, Frederico, sobre aquele texto do Bertolt Brecht, do analfabeto político. Sei. Que é importantíssimo isso. E que as pessoas desvalorizam, as pessoas se sentem incomodadas. Por exemplo, você vai disputar uma eleição que eu reputo como uma das eleições mais difíceis, que é a eleição de vereador. Onde, muitas das vezes, não se tem um debate político. É o debate do toma lá da cá, é do clientelismo, entendeu? Aí você vai fazer um acordo com o xerife do local, você vai patrocinar lá um jogo de futebol, vai dar um jogo de camisas, ou uma bola, aí vai fazer um torneio, e aí vamos votar no Frederico, porque o Frederico financiou aqui o nosso churrasco. Meu Deus do céu. O que o Frederico vai fazer depois com o mandato dele, pouco importa. Mas o churrasco saiu. Exatamente isso. E aí, quem vota dessa forma não tem o direito de cobrar voto de ninguém. Porque ele vendeu, ele negociou o voto dele. Concorda? Concordo. Sabe? Então, é essa questão que se coloca, entendeu? Quando as pessoas falam, porque lá em Brasília... Não, tem gente decente lá, sim. É uma minoria? É uma minoria, mas tem gente decente. Partido é tudo igual. Não é igual, não. Tem diferença. Não precisa nada, Zé Luiz. Olha, se eu for eleito, nossa rua aqui vai ser asfaltada, a rua aqui do lado, quando a gente chegar com os carros, quando os vizinhos chegarem, eu vou resolver isso tudo. Isso é função. É isso que tem que fazer? Não. Exato. Não. Exato. Não. Então, prometer é uma coisa muito séria. Você não pode comprometer. Tem uma pessoa que eu gosto muito, e eu tenho certeza que vocês também, pelo menos, respeitam, que é o ex-prefeito Osmar Leitão Rosa. O Osmar Leitão Rosa sempre me disse uma coisa, ele foi meu companheiro de Bom Dia São Gonçalo tantos anos, né? Osmar Leitão Rosa sempre disse o seguinte: você não pode fazer promessas, você tem que assumir compromissos. Então, não faça promessas, assuma compromissos. Aquilo que você disser que vai fazer, você tem que correr atrás e fazer. Por isso, nunca fale naquilo que você nunca vai poder resolver, porque não vai ser a sua função. Então, seja objetivo e quando você disser alguma coisa olhando no olho de alguém, assuma aquilo ali como compromisso. Tem que ser como o doutor Zé Luiz Muniz falou para mim semana passada, quando nós conversávamos, ele disse assim: o que eu tenho na embalagem é exatamente o que você vai encontrar no conteúdo. Então, não pensa que a embalagem vai ser bonitinha e na hora do conteúdo vai ser diferente, não. O que é, o que não é, não é. Zé Luiz, eu acho que é isso. Tem um grande problema e até diria uma cultura negativa, não é? No meio político, alguns políticos, e principalmente, por exemplo, o vereador, que é o que está mais próximo à população. O vereador, ele, às vezes, por várias campanhas, ele aparece na sua casa por várias vezes pedindo o seu voto. Você vota se você quiser. Se você não sentir firmeza, você não vai votar. Mas se algum dia
você fizer um pedidozinho a ele, por mínimo que seja, ele vai achar que você terá a obrigação de votar nele, de arrumar mais votos, e vai achar que não te deve nada porque algum dia ele atendeu um pedido seu. Exatamente. Nós temos essa política, temos essa prática, infelizmente, a maioria, claro, existem, pode ser que tenha exceção, sim, tem, mas isso é uma prática que impera aqui nesse município. E a gente vê isso aí, né, Zé? A população tem que saber, procurar separar o joio do trigo. Nós estamos chegando à época, é o seguinte, o político passa a ter mãe, o político passa a ter pai, o vereador, o prefeito, eles lembram que a sua casa, sua rua, se tiver meio-fio, vem passar um calzinho no meio-fio, tudo em época de eleição. Porra, por que não faz isso sempre, cara? Por que não estão sempre desejando feliz aniversário para você? E só lembra que você faz aniversário de 4 em 4 anos. Por aí você vê eu até o que está te esperando seguinte, lá na eleição, porra. Eu até sugiro o seguinte. Boa noite aí, o Ian Medeiros aí. Chegar lá oferecendo um churrasco, boa noite. Ou o angu à baiana, come o churrasco, come o angu à baiana, aceita o tijolo, aceita o cimento, verdade, mas vota com a consciência. Isso. Exato. Não negocia o voto. Eu tenho um amigo, um ex-prefeito, por acaso, mas não vou falar o nome dele, senão vocês vão me zoar aí. Mas ele diz uma coisa certa, Oséias, muitas das vezes é melhor você enganar que está sendo enganado. Essa prática que o Zé falou. Olha a nossa querida Sandra Figueiredo entrando aqui, gente muito boa, jornalista Sandra Figueiredo. Boa noite, Frederico. Há quanto tempo, hein, Sandra? Pois é, um prazer rever José Luiz Muniz e o meu amigo Oséias Melo. Olha, está aí uma das pessoas que me faz ter orgulho do tempo que eu trabalhei na prefeitura, né? E já tem tempo, né? E a Sandra foi uma amizade daquela época que eu acho que quando eu trabalhava lá, nós nem éramos tão amigos como somos hoje, né? Tenho o maior prazer de encontrar a Sandra, às vezes na casa dela, quando a gente vai lá, minha família adora ela também. Sandra é uma pessoa muito pessoa boníssima. Né? Isso aí prazer é nosso, com certeza, né, Zé? A recíproca é verdadeira. É um prazer muito grande te rever, Sandra. É isso aí. Grande Sandra. Eu gosto dessas lives porque a gente revê pessoas, sabe? A Sandra tem acompanhado algumas lives e agora ela encontrar com vocês aqui numa é muito bom também. O Ian disse o seguinte, a culpa não é deles, mas sim nossa. A culpa não é dos políticos, somos nós que fazemos a coisa andar errado. Nós damos força a um comportamento viciado, um comportamento errado. O Fábio Hartmann ainda, infelizmente, creio ser endêmica essa prática e não só em São Gonçalo. Com certeza. Mas, olha, desculpa, eu vou dar minha opinião também, tá? Onde a educação não é libertadora, onde as pessoas não podem pensar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que muita gente... Frederico, como assim? Sabe, eu estava batendo papo com quem? Professor Josemar. Eu gosto demais do Josemar. Josemar é uma pessoa que eu tenho respeito assim absurdo, tá? E a gente mexe muito porque ele é professor Josemar Carvalho e eu sou Frederico Carvalho, né? Aí a gente mexe um, abraça o outro, meu primo, como é que tá? Que não sei o quê, a gente brinca, dizendo, é meu primo Frederico Carvalho, meu primo Josemar Carvalho. O Josemar é candidato pelo PSOL. E, no entanto, é meu amigo particular, gente. A gente precisa entender que não podemos ter pensamentos idiotas. Nós precisamos olhar as pessoas não só como concorrentes, mas como futuros aliados em alguma coisa perante o povo. Aí o Ian está dizendo aqui, meu primo, o Josemar. O Josemar é uma pessoa que eu tenho um mau carinho. A gente estava conversando aí no WhatsApp, um tempão a gente conversou hoje, ele me passando alguns pensamentos dele e eu também, no maior respeito. Por quê, gente? E daí? Candidatura é um momento na sua vida. A amizade, ela tem que ser sempre. Você tem que batalhar para que sua amizade seja sempre o tempo todo. Ela é sempre que se perpetue. Seja boa. Então, é isso que eu quero. Você está num outro partido e conversa com o Josemar? Sei.
Porque se a gente não conversar entre partidos, a gente também não vai a lugar nenhum, porque eu tenho que conversar com o munícipe que pensa diferente de mim. Eu não sou dono da verdade, não sou rei da cocada preta, né? A gente precisa pensar. E outra coisa, eu tenho comentado muito isso, Zé Luiz, que é professor também, e Oséias, que era um grande aluno, vão entender isso. A gente precisa passar para os nossos alunos entenderem a função de uma Câmara Municipal, entenderem como chegam as leis, como é que são os documentos, como é que chega para ser votado, para as pessoas pensarem também, analisarem, puxa, eu sei fazer, eu vi como é que funciona, e de repente transfere para esse jovem a responsabilidade de, no futuro, ele querer representar o seu povo, ele querer representar também com ideias. Sei lá, gente, a gente precisa ser criativo. O que menos a gente faz é ser criativo. A gente segue aquela fila, tá? Segue o mesmo objetivo, com as mesmas formas, com os mesmos jeitos viciados, e não muda absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a gente não ouve. Não cansei não, faria mais. Cansei de sentar lá na OAB São Gonçalo, no gabinete do Dr. José Luiz Muniz, para aprender. Cansei de chamá-lo a TV Ponto de Vista, ao Osés também, para a gente aprender. Porque cada vez que a gente faz uma live, cada vez que a gente tem o espírito pronto para receber, para aprender, quando a gente quer compartilhar, não dói o aprendizado. Se um de vocês me chamar a atenção aqui agora e dizer assim, não é por aí, é por aqui, eu tenho que ter a humildade de entender que eu estou diante de pessoas que podem me ensinar. E o povo pode ensinar a gente, sabe por quê? Porque o povo aprende tudo, todo dia, independente da nossa presença ou não. Ele está lá, sempre criando, sempre sobrevivendo, igual a dona de casa que escolhe o alimento, que vai ver o que vai fazer, o que não vai fazer. Eles têm a sabedoria. Fala, meu querido. Deixa eu fazer um registro. Que talvez algumas pessoas não saibam, né, mas eu acho que uma grande parcela tem conhecimento, que você foi o nosso grande apresentador daquele debate, né? Eu acho que pela primeira e única vez que foi feito dessa forma, né? Todos os candidatos à prefeitura de São Gonçalo compareceram ao debate. E você conduziu de forma assim brilhante, né? Mas eu tinha... Muito bem organizado, bacana, né? Foi uma lição de democracia, né? Foi. E olha, não foi a TV Ponto de Vista só. Foi a TV UIM. Você deu ordens expressas ao pessoal da OAB, ao staff. Você deu ordens expressas. Chegar alguém da imprensa, manda logo para o professor Frederico, que ele é que vai encaminhar. Todas as pessoas que chegaram, imprensa formal, informal, nós atendemos e todo mundo teve chance de gravar, de escrever, de perguntar, e graças a Deus foi isso que nos orgulhou, porque era uma coisa que a gente estava fazendo não pelo José Luiz, não pelo Frederico, não pela Sandra Figueiredo, que estava nessa organização, ou aquela menina do Sindispef, a Rosângela, e outros que estavam lá, o Antônio Souto. Aquilo foi feito. O J. Sobrinho, que ficou de bandeirinha para marcar o tempo. Lembra disso? A doutora Helenice e o outro, aquele pessoal que fazia parte da banca de advogados para verificar se uma solicitação era pertinente ou se não era. O que era isso, gente? É a felicidade que a gente tem de ver uma São Gonçalo informada, uma São Gonçalo crescendo educacionalmente. Gente, que evento lindo, José Luiz. E eu, como presidente, não sentia vontade de dar porrada na boca de jornalista, né? Não sentiu, né? Não teve nada disso.
senão eu já teria apanhado só de cara, só dos preparativos. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha, né, pô? Claro, é isso. Parabéns, professor. Não vamos a lugar algum vivendo como gado. Meu respeito profundo aos professores presentes, meu respeito profundo a todos os professores, a todos aqueles que amam seus alunos. E olha, nessa pandemia, os professores têm mostrado amor, hein? Olha, gente, acreditem, os professores têm trabalhado um bocado. Fábio Hartmann, obrigado pelo aprendizado. Vou ter que me retirar. Parabéns, Fred, Ana, José e Oséias. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, um abraço. Obrigado. Ana está mandando um coraçãozinho aí para vocês, né? Os olhinhos de coração. Olha que bonitinho. Valeu, Ana Luz. Pois é. Mas, gente, está na hora da gente encerrar, né? Gostoso, foi muito bom. Mas, como dizia o Jô Soares no programa dele, eu também gostei. Mas a gente precisa finalizar. Isso aí, hoje, foi igual uma boa partida de futebol. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E o bom é que a gente não precisa concordar com tudo. A gente não tá brincando de ser gado. A gente está sendo consciente, responsável e patriota, porque pátria é o povo, tá? O território é importante, mas se não tiver um povo satisfeito, um povo feliz, um povo que possa correr atrás dos seus objetivos, não adianta nada. Isso é município. Nós não precisávamos estar aqui em São Gonçalo. E nem São Gonçalo é o lugar que nos dá a melhor condição de vida. Não é. Mas, olha, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero ficar. E eu tenho certeza que vocês amam isso aqui também. Senão vocês não estariam aqui falando de São Gonçalo. Ora essa. Não é verdade? Com certeza. Então, eu estou muito feliz com essa live. Tenho certeza que vocês são muito importantes na vida desse município. Não importa se como autoridades ou como povo, toda pessoa é importante, porque aquela que vai e cata o lixo, sabe? Ela é muito importante, porque senão o lixo não vai deixar de existir ali. Aquela que faz uma varredura é fundamental, porque eu estou tendo a minha cidade sempre higienizada, sempre limpinha, sempre cuidada. Cada pessoa, aquele pedreiro que muita gente diz assim, não, mas você não tem que preparar para ser pedreiro. Gente, o cara está passando fome. O cara não tem emprego, o cara está na rua, parece um serviço de pedreiro. O pedreiro hoje, sabe quanto custa um pedreiro hoje, por dia? É uma fábula. Então não vem me dizer que é profissão menor, não é profissão menor. Pode não ser uma profissão no nível universitário. Mas eu não sei se o melhor da vida está nas profissões de nível universitário. Eu conheço muito professor, muita gente boa, que tem um hobby numa atuação muito simples. Eu conheço muita gente que gosta de, quando não está numa aula, ser jardineiro. Eu conheço muita gente que gosta de pegar, capinar. Conheço muita gente que gosta de fazer um móvel. O professor Wagner Laranjeira, por exemplo, quem conhece sabe, o professor Wagner Laranjeira foi secretário de Educação do município várias vezes e adora fazer marcenaria. E daí? Isso é menor? Não, gente, isso não é menor. É opção. É como tive uma colega de inspeção, uma vez que o secretário de Educação reuniu com a gente, há muito tempo atrás, lá no Rio, e disse, agora vocês vão ter chance de melhorar, de subir, de fazer pequenas provas e ascenderem e tal. Aí a outra levantou, lá de Campos, eu não esqueço nunca isso. Ela chegou e disse assim, professor, eu não quero fazer isso não. Eu fiz o concurso para isso porque eu gostava de fazer isso. Eu quero continuar fazendo isso. Estou proibida? Não, não está proibido. Ninguém é obrigado a ir a lugar nenhum. A pessoa pode optar pelo que é melhor para a sua vida. É isso que eu penso. Frederico, fala. Fazer um registro diante do que você está colocando. Por exemplo, a nossa categoria, né, Oséias, está muito atingida nesse período. Já estava antes da pandemia, porque o nosso judiciário
Se tem uma coisa que ele não tem, é o princípio da celeridade, né? Isso é apenas um discurso, mas a gente sabe que os processos eles têm uma tendência muito natural a se eternizar, né? E as soluções não são rápidas. E com a pandemia, em que os fóruns, o Fórum Trabalhista, inclusive, continua fechado. Certo. Você só está fazendo as audiências por videoconferência, telepresencial. Eu sei porque eu passo para o convento e vejo. Então, eu, inclusive, quinta-feira agora tenho uma outra audiência por videoconferência. Agora, os processos físicos, na Justiça do Trabalho, estão parados. Você não tem acesso, o fórum está fechado. E a Justiça Estadual está funcionando, e isso está se refletindo na categoria. Tá? Na categoria. O negócio está muito sério. E não é só uma questão da pandemia, porque na eleição da OAB, que eu andei visitando alguns escritórios, acompanhando a colega que eu estava apoiando, e nós tivemos a constatação que muitas salas estavam fechadas, por absoluta impossibilidade de ficar honrando com aquelas despesas. Não sei se o Osés tem essa mesma leitura, né? Mas não, agora tá muito mais, agora agravou-se muito mais. O que acontece? Parece que a população, quando sabe que o próprio judiciário não está funcionando a contento, não é? O TJ, diferentemente da Justiça do Trabalho, em tese está funcionando, mas, infelizmente, muitas varas, o pessoal já não trabalhava, legal. Agora, então, que em sistema de rodízio, agora é uma dificuldade, né? Justiça do Trabalho, falou-se que os processos eletrônicos não iriam parar. Acredite, eu tive que representar contra uma vara aqui de São Gonçalo, porque um processo está parado há mais de 1 ano e 6 meses. Nossa. E eu fiz solicitação para que desse encaminhamento ao processo, reiterei, fiz a reiteração, só me sobrou a ouvidoria. Aí tive a resposta de que pediram um prazo de 30 dias. Olha só, já vai para quase 2 anos. Então a população parece que quando está sabendo disso, ainda que eles tenham algum problema, eles não vão também aos escritórios. E isso aí gera um efeito muito ruim para a gente. Quer dizer, muitos colegas já fecharam, já entregaram alugado, né, a sala alugada, entregaram, ou estão trabalhando em casa ou na própria OAB, marca com o cliente lá, quando tem. Pessoal, olha, presta atenção, gente. Olha só, nos escritórios de advocacia, o pessoal trabalha com máscara e tem álcool gel para todo mundo. Então não precisa correr, certeza. Entendeu? Tem álcool gel, tem máscara. Você chega lá de máscara, mas a pessoa que vai te atender, ela está usando máscara também. Não fique preocupado. Lá existe tratamento para desinfecção, ninguém, nem os advogados... Não, eu abro porta, abro janela e deixo o ar circular. Isso. Assim que eu atendo, quando atendo lá. O povo não precisa ficar com medo de advogado, porque não vai pegar Covid no escritório. Tá certo? É isso aí, Frederico. É isso que é importante dizer. Então, procurem, porque todos os profissionais são importantes. Os advogados não são diferentes, não. Eu vi uma chargezinha que me passaram, que o cara tinha 3 desejos. Um gênio, né? Chegou um gênio, apareceu um gênio, você tem 3 desejos. Aí ele chegou e falou assim, bom, o primeiro desejo que eu tenho é o seguinte, que acabem os advogados. Comigo mesmo, pum, acabaram os advogados. Aí disse, muito obrigado, até a próxima. Espera aí, eu tenho mais 2 desejos. Ele disse, sim, como? Não tem não. Quem é que vai te defender? Então, acabou. Acabaram os desejos. Entendeu? Então, não vem achando que não é necessário, não. Tá? Porque não é bem assim, né? Todo mundo é importante. Não importa se é advogado, se médico, se professor de educação física, se bailarina, não importa. Todo mundo é importante nesse processo. Cada um tem uma função, né?
Cada um tem a sua função. E se você é um eletricista, se você é um bom eletricista, se você sabe trabalhar fazer o seu trabalho, seja um excelente eletricista e bata no peito dizendo assim: eu sou eletricista e me orgulho disso. Eu sou pedreiro, eu me orgulho disso. Porque eu não sou não, eu sou bom naquilo que eu faço. Então a gente precisa ter isso na cabeça. Né? Ter isso na cabeça. Ninguém é insubstituível, mas ninguém é desnecessário. É isso que é importante. Isso aí. Meus amigos, muito obrigado. Tá? Doutor Oséias, muito obrigado, meu amigo. Valeu mesmo pelo carinho, pela atenção e pelas explicações. Poxa, Frederico, mais uma vez eu agradeço. E muito bom mesmo estar aqui com vocês e principalmente com essas participações, né? As pessoas ligando, mandando mensagem, aliás, mandando mensagem. Muito legal. E da minha satisfação, inclusive, aqui encontrar também aí a Sandra Figueiredo, né? Sandra. Pô, mais uma vez, pessoa boníssima. Pois e estar junto aí com o Zé Luiz aí, coisa muito boa mesmo. É igual o Credit Card, né? Não tem parceiro preço. Não só da advocacia, mas de viagem, às vezes de um vinhozinho também. Vinhozinho é bom. Mas valeu. Mais uma vez, obrigado, Frederico. Não esqueça do vinho. Não pode esquecer do vinho. Né? Mas não é o vinho de codorna, não, hein? Vinho. Muito bom. E, doutor Zé Luiz Muniz, vocês vejam, o assunto ele pode não estar na moda, mas a gente não pode deixar de tocar nessa ferida para que a gente não cometa outros erros. O grande problema é a gente acostumar e continuar cometendo certos erros. E aí virou um grande bate-papo, que eu tenho muita sorte nas lives, que as pessoas acabam interagindo, que viram um grande bate-papo e a gente fala plenamente sobre o assunto solicitado e, ao mesmo tempo, acaba transformando num grande momento de prazer. Eu quero agradecer a você, doutor José Luiz Muniz, pela presença também na nossa live de hoje. Eu agradeço aí o teu convite, a tua deferência, entendeu? Muito bom a gente bater papo. Ver essa cara feia do Oséias, porque eu só falei com ele por telefone. Dá um desconto para ele, dá um desconto para ele. Saudade de ver essa cara feia dele, pô. Mas, Oséias, sabe que eu tenho muito carinho. Idem. É isso, eu acho que é isso que vale. É isso que São Gonçalo precisa. Vocês são duas pessoas importantes no município, mas vocês não se fazem de rogados. Vocês vêm e explicam, vocês vêm e orientam. O povo de São Gonçalo precisa disso, precisa que as pessoas se sintam acolhidas. A primeira coisa que você tem que fazer com qualquer pessoa é acolher. A partir da acolhida, tudo tende a dar certo. Eu quero agradecer muito a vocês dois, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela possibilidade que nos deu de estarmos aqui, agradecer a minha esposa, que está sempre fazendo a produção desse trabalho, e convidá-los para, daqui a 2 dias, no dia 27, a gente conversar com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O CVV é fundamental, minha gente. Eles são aqueles que escutam, aqueles que evitam o suicídio só no ouvir. Ouvir é tão importante, você saber ouvir é tão importante, que eles, só em ouvir, muitas vezes, tiram a ideia da pessoa de um suicídio. E quantas vezes, isso já me contaram os voluntários, quantas vezes o CVV recebe ligação de uma pessoa agradecendo, dizendo o seguinte: eu falei no dia tal com fulano de tal, e graças a ele eu estou vivo hoje. Isso não tem preço. Gente, um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abração, boa noite a todos também. Tchau.